Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Agatha fica na mira da polícia depois que Kelvin procurar o delegado e dizer que não falou tudo o que sabia, que está arrependido, e vai contar todos os detalhes do que aconteceu com Juan. Depois que mentir que Juan deu em cima dela, Agatha ainda vai chantagear o delegado após descobrir um podre dele. Marino colocará Agatha e a irmã de Juan, a Zulmira, frente a frente. Através de uma delação premiada, Zulmira vai revelar todo o esquema que Agatha tramou enquanto estava presa. Tudo isso na frente de Antônio e Irene. Zulmira vai vingar a morte de seu irmão Juan, fazendo uma coisa terrível com Agatha. Deixa o like no vídeo para continuar assistindo a novela. Acontece que Kelvin não falou tudo o que sabia sobre o acontecido com Juan. De repente o delegado será interrompido por Silva, avisando que tem uma pessoa querendo falar com ele. Marino pergunta de quem se trata. Silva explicará que é o Kelvin do bar, que está insistindo para uma conversa em particular. Desconfiado, o delegado manda: deixa ele entrar. Vamos ver o que esse rapaz está escondendo. Na sequência, Kelvin entrará na sala do delegado para mostrar uma coisa que vai colocar Agatha no fundo da cadeia. Surpreso, Marino pergunta o que ele faz ali. Kelvin diz que não anda dormindo direito depois que Juan partiu, que sabe muito mais do que falou naquele dia. Intrigado, o delegado avisa: escuta bem o que eu vou dizer. É melhor você contar tudo o que sabe. Eu não tenho tempo a perder com conversa mole. Kelvin avisa que está ali justamente para isso, para contar tudo, antes que tenha um treco por estar guardando esse segredo dentro do peito. Marino manda ele prosseguir sem gracinhas, que seu colega vai anotar tudo o que ele disser. Kelvin entrega ao delegado um frasco com um líquido, afirmando que foi o que restou do copo de Juan. Intrigado, Marino pega o frasco e comenta: eu vou mandar isso para ser periciado, pode ser que seja a mesma substância que foi encontrada no corpo do Juan. Kelvin entrega outra coisa, ainda mais comprometedora ao delegado. Explica que guardou em seu quarto esse tempo todo, mas com total preservação. Tenho certeza, delegado, que isso vai colocar a Agatha na cadeia. Aquela mulher é um monstro. Cabreiro, o delegado olha no fundo dos olhos do rapaz e questiona: como assim, Kelvin? Você disse aquela vez que a dona Agatha estava apenas conversando com o Juan. Kelvin diz: como eu disse, delegado, hoje vim aqui para falar tudo. Eu vi quando a mãe do Caio colocou alguma coisa no copo daquele pobre coitado. Marino fala: essa acusação é muito grave. Uma hora você diz uma coisa, outra hora você diz outra. Não sei se dá para confiar na tua palavra. Kelvin diz que a outra coisa que entregou a ele vai provar que está falando a verdade. O delegado afirma que vai mandar o líquido e a outra prova que ele trouxe para a perícia. Marino pede para o seu colega mandar para a perícia o que o rapaz trouxe. Pede urgência, Silva. Eu tô com o pressentimento que esse rapaz tá certo dessa vez. A dona Agatha deve ter dado cabo do Juan. Mesmo sem o resultado, Marino liga para Agatha, dizendo que descobriu indícios que ela possa ter alguma coisa a ver com o que aconteceu com Juan. Agatha fala: como assim, delegado? Eu já falei tudo o que sabia sobre esse caso. Aquele homem tentou me seduzir e eu fui embora. É isso. Marino diz que uma pessoa voltou atrás e o procurou, afirmando que viu ela colocando alguma coisa no copo do Juan. Agatha pergunta quem foi o infeliz que foi inventar mentira a seu respeito. O delegado fala: se é mentira, eu não sei, dona Agatha. Eu não posso dizer quem é a pessoa, mas a senhora está proibida de sair da cidade, até que a investigação seja concluída. Aflita, Agatha diz que ele não pode fazer isso, pois não há provas contra ela, que isso é um abuso de autoridade. Nessa hora, Marino avisa que mandou novos elementos para serem periciados, que o resultado deve sair em breve. Tremendo de medo, Agatha pergunta o que ele mandou para a perícia. Marino diz que isso é sigiloso. Agatha mente: eu sou inocente, delegado. Espero que você tome cuidado para não cometer a mesma justiça que passei no passado. Com a pulga atrás da orelha, Marino diz que é melhor eles aguardar o resultado. Acontece que Agatha vai descobrir através de Ramiro que foi Kelvin quem esteve na delegacia depondo contra ela. Esperta, ela pensa a si mesma:
O que será que aquele rapaz entregou pro delegado? Eu fiz tudo certo, como sempre faço. Eu não posso esperar. Preciso agir. Na mesma hora, a mulher faz uma ligação. Vem aqui no meu quarto, agora. Apareceu um imprevisto. Nesse momento, Anneli verá Hélio se aproximar da porta do quarto da Agatha. Curiosa, decide ficar no canto da parede. Vê quando Agatha manda o rapaz entrar, o chamando de filho. Anneli fica ainda mais curiosa e vai até o buraco da fechadura. Lá dentro, Agatha fala: aquele delegado vai botar tudo a perder. Nós não podemos correr o risco de ficar sem a fortuna do Antônio. Hélio dirá que é para isso que está na cidade. Pergunta em que roubada ela se meteu agora. Agatha explica que uma pessoa está dedurando ela com o que aconteceu com Juan, que essa pessoa deve ter entregado ao delegado alguma coisa que pode colocá-la na cadeia. Hélio diz que ela não tem jeito, que não consegue ficar sem se meter em furada. Agatha fala que não teve outra alternativa. Aquele homem, o Juan, sabia de todos os nossos planos. Como eu podia saber que aquela infeliz da Zulmira era irmã dele? Anneli estará escutando tudo. Hélio pergunta para sua mãe o que ela está pensando em fazer para se livrar dessa acusação. Agatha diz que ainda não sabe, mas o certo seria descobrir algum podre do delegado. Anneli revelará ao delegado tudo o que escutou. Arrepiado, Marino fala: quer dizer então que o Hélio é filho da dona Agatha? Com base no que Anneli contou, Marino conclui que a Agatha apagou o Juan porque ele sabia dos planos dela, através da Zulmira, sua irmã. Acontece que Angelina vai descobrir que o delegado é pai do filho da Graça e contará para a Agatha. Após encerrar a ligação, a víbora pensa rápido. Agora eu te peguei, delegado. Quem diria que você iria parar bem aqui, na palma da minha mão? Enquanto isso, na delegacia, Silva entrega a Marino o resultado da perícia que mandou fazer, no frasco e na outra coisa que Kelvin apresentou. Ofegante, Marino fala: é a mesma substância encontrada no copo do Juan. Mas como eu vou ligar isso à mãe do Caio? Só o depoimento do Kelvin não será suficiente para uma condenação. Com uma ideia genial na cabeça, Marino sai apressado, em direção à pousada. Bate na porta do quarto de Agatha, afirmando que precisam conversar. Ao vê-lo, Agatha fala: eu tava mesmo querendo falar com você, delegado. É melhor você entrar. Aqui nessa pousada as paredes têm ouvidos. Marino sai na frente. Diz que está com o resultado da perícia no celular, que a substância encontrada no corpo do Juan é a mesma que estava no copo dele. Esperto, Marino entrega o celular para Agatha e pergunta: por acaso, a senhora sabe que substância é essa? Conhece? Ou já ouviu falar? Agatha diz que nunca viu aquele nome estranho antes na vida e devolve o celular para ele. Em pensamento, Marino diz a si mesmo: vamos ver se você nunca viu isso mesmo. Agora eu tenho as tuas digitais. O delegado mantém a postura, revela que a pessoa que depôs contra ela falou que viu ela colocando alguma coisa no copo do Juan. Mesmo assim, Agatha continua negando e, decidida a enfrentá-lo, muda de assunto. Diz que sabe que ele é o pai do bebê da Graça. E se ele não arquivar o caso do Juan, vai contar tudo o que sabe para Antônio e Irene. O delegado questiona como ela descobriu o segredo dele e da Graça. Agatha diz: isso não importa, delegado. O que interessa agora é que eu e você vamos se dar bem nessa vida. Então vamos combinar uma coisa. Você arquiva essa investigação e eu esqueço o teu segredo. O delegado diz que essa chantagem é muito grave. Mas Agatha explica que se ele não fechar o acordo com ela, os dois irão se ferrar. Sem saída, mas com uma nova ideia na cabeça e tentando ganhar tempo, o delegado afirma que a partir de hoje, os dois estarão unidos por esse acordo. Assim que o delegado sai, Agatha fala: eu não confio nesse delegado. Eu preciso me prevenir. Ao mesmo tempo, o delegado sai pensando a mesma coisa, a respeito da mulher. Ele manda Silva levar o celular que Agatha pegou nas mãos para a perícia. Mais tarde ele receberá a notícia que as impressões digitais do celular que Agatha pegou nas mãos são as mesmas encontradas no corpo do Juan. Nessa hora, a cena da novela irá mostrar um flashback do Kelvin entregando ao delegado o copo que Juan usava naquele dia.
Marino confirma suas suspeitas, conclui que Agatha deu cabo da vida de Juan, mas ao mesmo tempo se vê com as mãos amarradas. Entretanto, prosseguirá com a investigação e convocará Agatha para depor oficialmente. Desconfiada, ela pergunta se ele não vai cumprir o acordo que fizeram. Marino mente dizendo que sim, que só precisa do depoimento dela para fechar e arquivar o inquérito. A senhora pode ficar tranquila, dona Agatha, é só formalidades mesmo. Eu preciso encerrar a investigação, por isso preciso de depoimentos, para provar que investiguei o caso. Agatha faz uma exigência. Eu vou levar aquele rapaz, o Hélio, comigo. Eu não estou muito bem. Vou pedir para ele me acompanhar. O delegado, já sabendo que ela é mãe do rapaz, diz que não vê problema nisso. Após encerrar a ligação, Marino fala em voz alta. A senhora não vai ter tempo de falar nada para ninguém. Uma vez aqui você fica presa. Com essas provas, e por seus antecedentes, o juiz vai trancar e jogar a chave fora. Mas Agatha desconfia que o delegado está preparando uma cilada para ela. Por isso explica a Hélio o que ele deve fazer se por acaso Marino estiver armando essa tal cilada. Hélio, meu filho, olha bem para sua mãe. Se aquele delegado me prender, você já sabe o que fazer. Logo depois, Agatha e Hélio chegam na delegacia. Marino diz que tem uma surpresa para ela. Apresenta uma pessoa. Agatha olha espantada ao perceber que foi traída. O quê? Isso não pode estar acontecendo. Você aqui, Zulmira. Agatha olha no olho do filho e manda. Vai lá, Hélio. Faz o que eu havia falado. Fala com aquela pessoa. Leva aquilo que eu comprei. Marino deixa Hélio ir, pois até então não deve nada. O delegado encara Agatha. Fala que Zulmira concordou em fazer uma delação premiada para revelar tudo o que sabe sobre ela, em troca de uma redução de pena. Desesperada, Agatha olha na cara de Zulmira e fala. Traíra. Depois de tudo que nós passamos juntas naquele lugar, você me apronta uma dessas. Zulmira diz que tomou essa decisão depois que o delegado confirmou que foi ela quem deu cabo de seu irmão Juan. Eu não vou deixar a partida do meu irmão em vão. Você vai pagar pelo que fez. A justiça tem que ser feita, Agatha. O delegado avisa a Agatha que pegou as impressões digitais dela no dia que mostrou no celular a substância que havia encontrado no corpo do Juan e confrontou com as do copo que Kelvin lhe entregou. E com base no depoimento dele, diz não ter dúvidas que ela apagou o Juan. Agatha diz: seu miserável, e o nosso acordo? Você prefere que o Dr. Antônio saiba que você fez ele de trouxa? Marino diz que ela não terá tempo de falar isso pra ninguém, que dali será levada direto ao presídio. Nessa hora, Agatha ri. Diz que Hélio já estava avisado que isso poderia acontecer, que essa hora já deve ter contado para Irene que ele é o pai do filho da Graça. Marino quase cai para trás com a revelação, dizendo que não poderia ter deixado isso acontecer. Agatha retruca. Você mexeu com a pessoa errada, delegado. Se eu me ferro, você também vai se ferrar. Em seguida o Antônio vai entrar por aquela porta e eu quero ver a tua cara. Desesperado, Marino a encara e diz: agora mais do que nunca, eu vou fazer de tudo para você pegar a pena máxima. Nesse momento, Antônio, Irene e Hélio chegam na delegacia e uma confusão acontece. Antônio fala: até quando você pensou que ia me fazer de otário, hein, Marino? Por que você não me contou que você era o pai do filho da Graça? O delegado diz que Agatha mandou Hélio mentir isso para eles, mas Irene diz que Hélio levou um kit domiciliar para coletar as amostras dela e de Danielzinho, e comprovou que ela e o filho da Graça não têm nenhum tipo de ligação genética. A vilã se aproxima do delegado e avisa: você vai pagar caro por isso, Marino. Vou fazer da tua vida um inferno. Possuído, Antônio olha no fundo da alma do delegado. Diz que jamais pensou que ele pudesse ser capaz de esconder uma barbaridade dessas. O meu Daniel deve estar se revirando naquele túmulo por tua culpa, delegado. E por culpa daquela infeliz da Graça. Pode esperar, que isso vai ter volta. Encurralado, Marino confessa que é o pai de Danielzinho, que só não contou antes, a pedido da Graça.
Antônio pergunta o que está acontecendo naquela delegacia. Marina explica que Ágata será presa por ter dado cabo de Juan. Que Zulmira está ali para falar tudo o que sabe sobre Ágata, dos planos que ela tramava enquanto presa. Querendo se vingar da Ágata, Marina explica. A dona Zulmira me relatou as barbaridades que a dona Ágata estava tramando contra o senhor Dr. Antônio. Antônio se aproxima de Ágata e fala: Você sempre me decepcionando. Tá sempre envolvida em crimes? E depois vem dizer que é inocente, Ágata. Ágata diz que pode explicar. Diz que Marino é um mentiroso. Está inventando tudo isso contra ela, porque descobriu que ele é o pai do filho da Graça. Um bate-boca começa. Antônio questiona se o delegado está mesmo agindo por vingança contra ela. Cansado do cinismo de Ágata, Marino diz que tem provas para provar o que está dizendo e faz um alerta. Essa mulher tem uma mente perversa. Se não fosse eu descobrir tudo isso que ela aprontou nesses últimos tempos, o senhor e a dona Irene certamente seriam vítimas dessa bandida. Irene diz que nunca se enganou. Quanto à índole de Ágata, sempre sentiu um aperto no peito toda vez que via ou ouvia o nome dela. E por isso sempre alertou Antônio, para não cair no papo dela. Mesmo assim, e com medo de perder o apoio de Antônio para sempre, Ágata olha para Zulmira e implora: Não fala nada, pela nossa amizade. Não vai na onda desse delegado mequetrefe. Ele vai trair você como fez comigo. Antônio toma a frente e diz que Zulmira vai falar sim, que já se cansou de estar no meio de gente sem vergonha. Por onde eu ando tem um mentiroso, uma mentirosa. Já chega disso. É Zulmira o teu nome, é isso? A mulher diz que sim. Antônio continua: Então fala o que essa sem vergonha planejou contra mim. Fala o que sabe, e vou mandar o melhor advogado desse país te arrancar da cadeia ainda hoje. Zulmira dá um passo à frente e fala: Realmente, Ágata e eu éramos muito amigas. Mas depois que ela fez isso com o meu irmão, não tem mais como esconder o esquema dela. Zulmira conta que Ágata voltou para Nova Primavera para se vingar de todos, para roubar a fortuna de Antônio, além de dar cabo na vida dele e da Irene, com a mesma substância que colocou no copo do Juan. Mesmo diante de tudo, Ágata mostra que não vale nada. Avisa que teria conseguido se não fosse o boca aberta do Juan ter se metido na sua frente. Na sequência, a víbora olha para Irene e manda: Eu devia ter acabado com você quando tive a chance, Irene. Agora todos nós aqui sabemos que você já mandou apagar algumas pessoas dessa cidade. Ágata avisa que vai guardar toda a sua raiva. Vai esperar ela na cadeia para dar um castigo à altura, que vai se cobrar das maldades que ela fez pro Caio e pra Aline. Sobre o olhar atento do delegado, Irene garante que nunca será presa, porque nunca cometeu crime nenhum. Antônio manda todo mundo parar com a baixaria. Olha pro delegado e pede: Leva a Ágata daqui, delegado. Tira ela da minha frente. Coitado do Caio. Ele olha pra Ágata e fala: Sinceramente, você não precisa mais sair da cadeia, Ágata. Você é uma bandida de carteirinha. Acontece que Zulmira não vai se aguentar por muito tempo. Furiosa, pula em cima, pega a Ágata pelos cabelos e puxa do bolso da calça uma navalha e risca a cara da mulher, a deixando toda marcada. Ágata será trancafiada e pegará 25 anos de cadeia pelo que fez com Juan. Você gostou do que Zulmira fez com Ágata? Se sim, deixa o like no vídeo. Aproveita e me conta que nota de 0 a 1000 essa novela merece. Inscreva-se no canal e até a próxima.